Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do curso de Autodesk Inventor. Pessoal, essa é a nossa 10ª aula, ok? E hoje eu vou falar sobre 3 comandos específicos, que são arredondamento, ok? Chanfro e casca. Esses 3 comandos são utilizados para modificar, ok? E até mesmo para facilitar na execução da sua peça. Você não precisa executar esses itens quando você executa o esboço, ok? Bom, essa peça, para quem acompanhou as últimas aulas, eu utilizei ela na 7ª aula. Então, caso você queira essa peça para também começar o exercício, vá na 7ª aula, lá tem um link para você fazer o download, ok? Eu vou deixar o link para essa peça também nessa videoaula, ok? Para você ficar mais inteirado em relação a como ela vai ficar. E vamos já começando a executar o comando. Bom, dentro da minha aba de modelo 3D, ok? No grupo modificar, vai existir o comando arredondamento, ok? Então ele está aqui com o ícone bem destacado. A tecla para atalho do teclado é F, ok? Para quem estiver utilizando o teclado também pode utilizar F. Ativo o comando e, como eu falei nas outras aulas, na versão 2013 vai vir 2 tipos de janelas. O primeiro é a janela comum, que sempre vinha, né, nas versões do Autodesk Inventor passadas, a 2010, 2011, e agora tem essa janela flutuante, onde eu posso posicionar todos os itens dessa ferramenta um lugar mais adequado, né? Vamos deixar mais no canto aqui. Nessa primeira janela, pessoal, arredondamento de aresta, vai existir 3 métodos. Primeiro, arredondamento de aresta, ok? Arredondamento de face e arredondamento completo. Eu vou utilizar nessa aula arredondamento de aresta, que é por cantos, ok? De face. Fica muito mais fácil da gente interagir com o comando. Na segunda janela vai existir 3 opções. A primeira é adicionar conjunto de arredondamento do raio constante. Eu posso colocar também um raio com raio variável. Por exemplo, no começo da peça começa com 5 milímetros e no final está com 8 milímetros de raio, ok? E o último é adicionar recuo. Nas quinas ele faz sempre o arredondamento perfeito, ok? Nessa terceira janela vai ser o campo de dimensão, correto? No campo abaixo serão as arestas que serão selecionadas. Pô, professor, você está falando, mas não está executando. Sim, vou comentar sobre cada ícone e na hora que eu tiver que ativar cada um, eu vou selecionar, ok? No próximo campo, arredondamento de tangência, quando necessário você utiliza. Ele vai fazer uma concordância com faces da sua peça. O último item é a forma de seleção, que é seleção de aresta, seleção de contorno ou selecionar operação. Esse selecionar operação é, por exemplo, uma extrusão que você fez, ele vai arredondar todas as faces de uma extrusão e assim por diante. Bom, então vamos ativar aqui o nosso comando e começar a colocar medidas. Primeiro campo, arredondamento de aresta, ok? O segundo campo eu vou permanecer com raio constante. E no terceiro campo eu vou colocar aqui, pessoal, 5 milímetros, ok? O campo de selecionar já vem ativado. Percebam que quando eu arrasto o mouse para a tela, tem um símbolozinho de mais embaixo da seta, ok? Quando eu passo meu mouse próximo da peça, ele vai ficar num tom de vermelho. Então agora fica mais fácil de eu selecionar. Cliquei, o Inventor vai trazer uma projeção de como vai ser esse raio, ok? Ele ainda não confirmou o raio, ou seja, não está finalizado. Eu posso ainda alterar a minha medida. Por exemplo, percebam que aqui dentro desse rebaixo, ele pegou um pedaço da aresta. Então eu posso ajustar para que isso não aconteça. Eu vou diminuir esse meu raio. E eu posso continuar fazendo as minhas seleções. Por exemplo, quanto mais seleção eu vou fazendo, ele vai projetando os meus raios, né, os meus arredondamentos. No AutoCAD esse comando era chamado de fillet, né, que também era no teclado F, ok? Ficava mais fácil também de ativar. E agora, pessoal, eu vou ajustar. Como que eu faço para ajustar essa minha medida? A primeira maneira, pessoal, é vindo dentro do campo de dimensão e trocando aqui, digitando uma nova medida, por exemplo, 3 milímetros. E ele já vai ajustar todos os meus itens selecionados.
Bom, a pergunta vai ser, professor, se nessa face eu tenho um raio de 3 milímetros e na outra aresta eu tenho um raio de 6, faça independente, ou seja, primeiro faça todos os raios de 3 milímetros, depois você vai executar o raio de 6 milímetros, ok? Para ficar muito mais fácil. Bom, a outra maneira, pessoal, percebam que tem uma seta num tom de laranja em uma das arestas, né? Que é essa setinha aqui, ó. Caso eu clique nessa seta, ok? Seguro o mouse e eu movimento para cima ou para baixo, ele vai ajustando gradativamente, ou seja, quanto mais eu vou para trás, menor o raio fica, e quanto mais para baixo, ele vai aumentando esse meu raio, ok? Então, raios que você tem ali visualmente, você pode fazer dessa maneira. Bom, eu vou deixar com os 3 milímetros, que é um raio até aqui adequado para essa peça, perfeito. E para finalizar esse comando, pessoal, basta eu clicar na seta de OK. Ele já vai finalizar esse meu comando e vai trazer dentro da minha árvore de criação, ok, com o nome correto navegador. Eu vou repetir, eu sempre chamo esse campo de árvore, mas o nome correto é navegador. Então dentro aqui do navegador vai vir um campo de arredondamento. Bom, caso tenha surgido uma dúvida, por exemplo, professor, faz de conta que tem uma aresta que eu não selecionei. Bom, você pode voltar dentro desse seu campo de arredondamento como? Dando 2 cliques em cima do ícone de arredondamento. A janela vai vir, normalmente ela vai retornar e você vai poder ajustar. Vai clicar no campo de selecionados, ok? No caso já tem 4 arestas e aqui você vai selecionar, por exemplo, as arestas que faltaram, ok? Então, só para finalizar essa peça, eu vou clicar aqui nessas 4 arestas, ok? E vou confirmar na minha seta. Caso você também queira ajustar a dimensão novamente, basta você voltar no seu navegador, com 2 cliques em cima de arredondamento, você ajusta aqui a medida, 3.5, por exemplo. Ele vai ajustar todos esses itens para você. Bom, esse é o primeiro método de arredondamento. Pessoal, a segunda maneira de fazer raio com variável é da seguinte maneira. Eu vou ativar o comando novamente, ok? Já no campo de adicionar conjunto de arredondamento do raio variável, percebam que vai aparecer aqui, ó, 2 itens, ok? Esses 2 itens é em relação ao raio e ao ponto. Porém, eu tenho que fazer uma seleção de aresta. Agora sim os campos ficam ativados. Nesse tipo de raio, pessoal, eu ainda prefiro utilizar a janela de arredondamento tradicional. Por quê? Quando eu estou no campo de variável, ok? Ele vai trazer para mim a aresta selecionada, ponto, raio e posição. Fica uma maneira muito mais fácil de interpretar. Por exemplo, nessa aresta ele tem um ponto de início, que é a linha amarela, e tem um ponto final, que é essa linha mais branca, ok? Se lá naquela último ponto o raio não quero ser que seja 3, eu vou colocar um raio de 5, por exemplo. Ele vai ajustar o raio final para 5 milímetros. Bom, posso só modificar o início e o final? Não, eu posso clicar um ponto aqui no meio, ó. Eu posso selecionar uma nova posição, ok? Ele colocou como ponto 1, a posição é 0.49, eu ainda posso ajustar para, por exemplo, 0.5, ok? E aqui, pessoal, eu vou colocar o ponto 1 com um raio de 4 milímetros, ok? Então ele está sendo gradativo, 3, 4 no ponto 1 e 5. Se eu colocar mais um raio em qualquer ponto 2 que eu selecione agora, eu vou colocar aqui um raio de 3 milímetros. Então agora ele vai ter um estrangulamento. 3 milímetros, 4 milímetros, voltou para 3 milímetros e agora tem 5 no final. Quando eu clico no OK, ele tem um raio totalmente variável. Ele começa com uma medida e ele vai aí se ajustando. Então essa é o raio com tipo variável. Bom, a mesma maneira para você ajustar, você volta dentro do seu campo de navegador, ok? Com uma peça de ponta cabeça fica ruim para enxergar, então deixar uma vista boa aqui, clico 2 vezes e caso eu queira alterar, por exemplo, aqui o ponto 2, eu vou colocar aqui 6 milímetros, eu vou aumentar agora o ponto 2 e ele ficou já com 6 milímetros, correto? Bom, 2 formas de raio apresentadas.
Pessoal, uma coisa interessante é que raios muito grandes o Inventor não vai deixar você executar. Por exemplo, eu vou colocar aqui um raio de 90 milímetros nessa minha primeira aresta aqui, ó. Ele trouxe para mim um sinal de alerta do lado da dimensão que eu coloquei. Se eu clicar nesse meu campo de erro, né, ele vai trazer para mim uma mensagem. Pessoal, a frase é: a operação que se tentou executar teve problemas ao recortar e descartar as faces. Utilize outras entradas, ou seja, essa dimensão é muito grande. Se eu colocar aqui a medida de 12 milímetros, ok, ele já desapareceu. Se eu ultrapassar essa minha dimensão, colocar por exemplo 20 milímetros, ele ainda faz a concordância com face. Se eu colocar ainda 50, eu acho que vai indicar um erro porque está muito grande. Então vai ser conforme o limite da sua peça, ok? Nesse caso, fecha nesses dois itens. Eu vou colocar para essa face 10 milímetros. Essa seleção e essa seleção com exatamente 10 milímetros, ok? Fica aí uma peça com duas arestas arredondadas. Não é um comando difícil, é um comando simples, ok? Mas que precisa tomar um pouco de cuidado com a seleção. Próximo comando, pessoal, comando de chanfro. O comando de chanfro é bem parecido com o comando de arredondamento. Ele vai trazer a janela de chanfro, ok? Uma janela flutuante. Só que ao invés de fazer raios, eles vão fazer medidas retas, né? Ou seja, quinas. Eu vou fazer, pessoal, nessas três arestas que estão aqui nesse furo maior. Então vamos lá. Primeiro campo, pessoal, dimensão, ok? Esse campo de dimensão vai ser o tanto que você vai ter de chanfro. Eu vou colocar aqui um chanfro de 3 milímetros. Eu vou selecionar as minhas arestas, ok? Primeira aresta, segunda aresta e a terceira aresta. Perceba que ele já indicou um erro. Possivelmente é onde tem aquele raio que eu não fiz com item idêntico, ou seja, tem uma variável. Então esse raio aqui, pessoal, está interferindo no meu chanfro. O que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu arredondamento, eu vou excluir esse item de arredondamento e eu vou voltar a executar o chanfro de 3 milímetros. Primeira aresta, segunda aresta e terceira aresta. Bom, vamos colocar aqui 2 milímetros para não ficar tão grande. Pronto, pessoal, esse é o princípio de chanfro. No campo de baixo tem recuo e sem recuo. Quando eu seleciono arestas que estão perpendiculares, percebam que ele criou uma face. Esse item, pessoal, está com recuo. Se eu selecionar sem recuo, percebam que ele vai eliminar. Para quem não percebeu, eu vou fazer novamente, ó. Com recuo, ok? Ele colocou mais uma face aqui triangular. E se eu colocar sem recuo, ele elimina. Como se fosse um processo de usinagem com uma fresa, né? A fresa passa nas três arestas independentes e ele forma essa geometria. Caso você tenha um processo um pouco mais refinado, ok, você consegue fazer esse recuo. Com centro de usinagem, enfim, você fica mais aberto às possibilidades. Bom, preservar todas as operações é um item que eu não altero as operações executadas anteriormente. E aqui eu posso finalizar com o OK. Esse é o método, pessoal, para um raio com uma única distância. Eu posso ter outros, que é distância e ângulo, e duas distâncias. Bom, vou confirmar, ok? E o meu chanfro já está executado, com as minhas faces com chanfro de 2 milímetros, ok? Bom, pessoal, vamos agora executar um outro chanfro, agora porém por um outro método, que é o seguinte: duas medidas e com ângulo. Como que eu faço? Ativo o comando novamente, correto? No item de método, pessoal, eu vou colocar distância e ângulo. Percebam que tem 2 milímetros e o ângulo de 45, que é chanfros perfeitos, 2 milímetros em relação aos catetos e na hipotenusa seria em relação aos 45 graus. Eu vou selecionar o item de face para ele referenciar o meu ângulo. Selecionar essa face, ok? Que ele me pede. Agora eu vou colocar o meu ângulo aqui de 20 graus, ok? E eu vou colocar aqui uma aresta. Então ele criou para mim aqui, ó, um chanfro de 2 milímetros, ok? Exatamente com 20 graus.
Se eu olhar na minha vista lateral, pessoal, tem uma seta com um ângulo. Ou seja, se eu clicar na seta e movimentar, esse meu ângulo vai aumentar ou vai diminuir. Se eu colocar aqui ângulos mais próximos de 90, ele vai inclinar esse meu chanfro, ou seja, vai deitar. Se eu colocar 60, ele deitou mais ainda esse meu chanfro. Se eu colocar ângulos menores, ele vai deixar quase que perpendicular. Vai de caso a caso. Aqui eu vou colocar 80 graus para ficar bem gritante essa diferença, para ficar bem visível esse ângulo que eu coloquei. Perfeito? Basta eu confirmar no Enter aqui no meu OK. E a minha peça já está com chanfro com ângulo. Perfeito? Bom, outro tipo de chanfro, pessoal, seria chanfro com duas medidas. Eu vou eliminar aqui um arredondamento, pessoal, em cima, para eu conseguir explicar o chanfro. Senão não adianta eu ter muitas faces arredondadas. Bom, vou ativar o comando chanfro novamente. Ok? E dentro do comando chanfro, eu vou selecionar o método duas distâncias. Agora sim, pessoal, duas distâncias significa o seguinte: uma está em relação ao meu item X e uma está em relação ao meu eixo Z. Quem olhar aqui em relação ao Z, o X, né, X, Y, Z, vai perceber as direções dos dois. Então eu vou colocar aqui, pessoal, 4 milímetros, ok? Ele já trouxe 4 milímetros para mim no eixo Y. Se eu colocar 8 milímetros, ele já trouxe 8 milímetros no eixo Y. E no eixo Z eu vou colocar 3, ok? E assim por diante. Caso eu queira clicar na seta e arrastar para cima ou para baixo, ok? Cada um com uma direção, ele também vai executar. Vou confirmar com OK e o meu chanfro com duas distâncias está pronto. Então, pessoal, os dois comandos aí principais de hoje são arredondamento e chanfro. Não são difíceis de executar, é simples, mas precisa ter uma interpretação antes de ativar o comando. Bom, o próximo comando, pessoal, é casca. Para executar o comando de casca, eu vou eliminar alguns itens dessa peça. Porém, primeiro eu vou salvar. Essa vai ser a peça 10, ok? E eu vou dar um Save As. Por quê? Quando eu postar para vocês fazerem o download, essas duas versões estarão disponíveis. Essa aqui vai se chamar agora com a casca 10.1, que é as correções. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou eliminar algumas extrusões, ok? No caso, eu vou eliminar os chanfros primeiro, para ficar mais simples. Eu vou eliminar a extrusão dos furos, vou eliminar todos os meus itens. Isso é até importante para vocês que querem deletar algum item. Basta vir no item de navegador, arrastar o mouse em cima de todos os itens e encontrar. Nesse caso, como tem nome, né, furo superior, fica muito mais fácil de encontrar. Extrusão 2, que é aquela caixa, ok? Ele vai eliminar todo o processo ali. Tem uma extrusão na parte inferior, que eu também vou eliminar. E existe um círculo na minha extrusão original, e eu também vou eliminar esse círculo dentro do meu sketch. Como? Abro o meu sketch, ok? Por dentro dele, seleciono o meu item, deleto e finalizo o esboço. Ele vai pedir para aceitar a correção e a minha extrusão vai ser feita novamente. Pronto, conjunto já corrigido. Pessoal, dentro do modelo 3D, que é onde eu faço as modificações de peça, o item casca é bem simples. Como que eu faço? Ativando o item de casca, pessoal, ok? E vai vir uma janela para vocês, a janela do comando casca. E lembrando, vai vir uma forma mais clássica, né, com a janela de casca, e é o menu meu flutuante. Bom, vamos ativar o item de casca da maneira mais simples, ok? Não vamos prolongar aí com outras peças mais complexas. Feito o comando casca, você já vai poder executar isso em diversos itens. Bom, primeiro eu vou colocar uma dimensão de espessura. Quanto que esse meu item de casca vai ter? Como eu tenho aqui 1 milímetro, percebam que se olhar na vista superior, já aparece aqui uma dimensão, né, como se fosse uma espessura. Eu vou colocar para esse item 0,5 milímetros de casca. No campo inferior, pessoal, vai ser o item de face. Eu vou selecionar uma face
para ele deixar a saída, como se tirasse um pedaço da peça, uma tampa, ok? Item selecionado, ok? Ele já eliminou a minha face superior. Se eu clicar no OK, ele já tem uma peça vazada, ou seja, com uma espessura, como se fosse realmente uma casca, ok? Bom, caso eu queira alterar essas dimensões, basta eu voltar no meu navegador, clicar 2 vezes em casca, ok? E aqui eu colocar outras dimensões, por exemplo 4 milímetros, ele vai deixar a espessura bem maior. Percebam que até os detalhes de arredondamento ele eliminou, porque a espessura está grande. Eu vou colocar aqui 2 milímetros só para ter um efeito visual, e aqui ficou um pouco mais adequado. Esse exemplo vocês podem fazer caixas, podem fazer proteções para peças, ok? É bastante utilizado também na indústria plástica, é uma dica aí para vocês. Eu acho que a aula de hoje é bem simples, eu não vou executar muitas peças, mas esses 3 comandos que eu falei para vocês é muito importante: arredondamento, chanfro e casca. Eu já vou adiantar para vocês, casca, pessoal, tem muito mais assunto. Como esse nosso curso a gente vai abordar todos os itens primários para vocês já poderem executando os projetos de vocês, eu vou retornar posteriormente no módulo avançado. Para não criar confusão nos comandos, já passo já o módulo mais simples, ok? Então é isso aí, pessoal. Lembrando, clique aí no joinha para quem gostou, deixe o seu comentário. Para aqueles que estão vendo o vídeo pela primeira vez, se inscrevam no canal, perfeito? Porque isso é muito importante para vocês verificarem sempre que tem vídeo novo. Para aqueles que estão vendo a série do Inventor pela primeira vez também, voltem e vejam todas as aulas. Essa já é a 10ª aula, ok, pessoal? Eu sei que nas primeiras aulas foi bastante maçante em relação ao esboço, mas foi muito bom para alinhar algumas ideias. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço, muito obrigado. Por hoje é só. Fui!